Só Nazarela na internet, no YouTube. Acompanhe nossos vídeos. Nós hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, no livro da primeira carta aos Coríntios, no livro da primeira carta aos Coríntios, como superar os conflitos na comunidade, e é o 7º livro do Novo Testamento, ainda na sua primeira parte, divisões na comunidade. Hoje faremos a leitura, continuaremos a leitura, no seu capítulo 3. No seu capítulo 3, em todos os seus 23 versículos. Vamos para a leitura de hoje, não é? Então, primeiro tópico do capítulo 3 do livro da primeira carta aos Coríntios: imaturidade na fé. Quanto a mim, irmãos, não pude falar a vocês como a homens maduros na fé, mas apenas a uma gente fraca, como as crianças em Cristo. Dei leite para vocês beberem, não alimento sólido, pois vocês não o podiam suportar. Nem mesmo agora o podem, pois ainda se deixam levar por instintos egoístas. De fato, se entre vocês há invejas e brigas, não será pelo fato de serem guiados por instintos egoístas e por se comportarem como qualquer um. Quando alguém declara: eu sou de Paulo, e outro diz: eu sou de Apolo, não estarão vocês se comportando como qualquer um? Segundo tópico do capítulo 3 do livro da primeira carta aos Coríntios: retrato do agente de pastoral. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servidores, através dos quais vocês foram levados à fé. Cada um deles agiu conforme os dons que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus que fazia crescer. Assim, aquele que planta não é nada, e aquele que rega também não é nada. Só Deus é que conta, pois é Ele quem faz crescer. Aquele que planta e aquele que rega são iguais, e cada um vai receber o seu próprio salário, segundo a medida do seu trabalho. Nós trabalhamos juntos na obra de Deus, mas o campo e a construção de Deus são de vocês, repetindo. Mas o campo e a construção de Deus são vocês. Eu, como bom arquiteto, lancei os alicerces conforme o dom que Deus me concedeu. Outro constrói por cima do alicerce, mas cada um veja como constrói. Ninguém pode colocar um alicerce diferente daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre o alicerce com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, capim ou palha, a obra de cada um ficará em evidência. No dia do julgamento, a obra ficará conhecida, pois o julgamento vai ser através do fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída sobre o alicerce resistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, que tiver sua obra queimada, perderá a recompensa.
Entretanto, o operário se salvará, mas como alguém que escapa de incêndio. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus é santo, e esse templo são vocês. Terceiro tópico do capítulo 3 do primeiro livro da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios. Vocês são de Cristo. Ninguém se iluda. Se alguém de vocês pensa que é sábio segundo os critérios deste mundo, torne-se louco para chegar a ser sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. De fato, a Escritura diz: Deus apanha os sábios na própria esperteza deles. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e ele sabe que são um sopro. Portanto, ninguém coloque seu orgulho nos homens, pois tudo pertence a vocês. Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e as futuras, tudo é de vocês, mas vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Hoje nós concluímos nosso vídeo de hoje a leitura do terceiro capítulo da primeira carta aos Coríntios, do livro da primeira carta aos Coríntios, né? Em todos os seus em todos os seus 23 versículos, né? Vamos ver aqui 3. Nós fizemos a leitura no capítulo 4, não foi? Agora sim, agora só Deus pode julgar. Que os homens nos consideram como servidores de Cristo, administradores do ministério de Deus. Ora, o que se espera dos administradores é que eles sejam dignos de confiança. Não, foi o terceiro mesmo que nós fizemos a leitura, né? Terceiro capítulo, vamos ver aqui. Deixa eu ver. 23 versículos foi, né? Justamente. Nós concluímos a leitura de hoje, né? O terceiro capítulo da primeira carta aos Coríntios, né? Em seus 23 versículos, né? Terceiro capítulo. Exatamente. Nós voltaremos ainda na primeira parte, né? Divisões na comunidade, né? Na primeira carta aos Coríntios, como superar os conflitos na comunidade, sétimo livro do Novo Testamento. Então nós voltaremos no próximo vídeo com a leitura das explicações do capítulo 3. A paz do Senhor, do livro da primeira carta aos Coríntios. Até lá, felicidades.